Irmão Marinaldo, Mazatov, parabéns, o senhor me fez chorar, eu chorei lá. Estava chorando com o seu testemunho aqui. E agora eu quero também aproveitar para dar o meu. Rapidinho para falar essa experiência de ser pai. De ter os filhos caminhando na presença do Eterno. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Também quando casei, a gente tem aqueles planos, aqueles projetos, aquela coisa toda, né? Todo casal, recém-casado, começa a planejar, estudar, como vai ser, como serão, quantos serão nossos filhos. E eu desejava muito ter um filho homem. Antes da minha esposa engravidar, eu já tinha escolhido até o nome. Vai ser Mateus Abner. Nome de personalidade forte, de gente valente. Eu tinha esse desejo, esse sonho. Mas as coisas não são como a gente planeja, né? Não são como a gente imagina que seja. 99% das coisas da nossa vida, elas estão além daquilo que a gente pensa e planeja. Então e eu nem queria, mas eu estava tão certo de que seria um homem, um menino, tão certo que eu não, falei para minha esposa, não vamos fazer nem não fala para a médica, quando você for fazer ultrassom, não dizer qual é o sexo, não fala, porque eu estava certo, não quero dizer, é aquela surpresa assim, eu já sabia, né? Aquela coisa que eu coloquei no coração. Então, no momento em que a minha esposa foi para o hospital, lá, o Hospital Samaritano em São Paulo, estava lá aquela expectativa, eu participei, eu estava junto, entrei no centro cirúrgico e estava junto, participando, assistindo o parto. É uma menina, o médico falou. Eu fiquei desanimadíssimo, assim, fiquei triste, falei, que decepção. Fiquei tão decepcionado, irmãos. Ufa, mas fingia que estava alegre, fingia que estava comemorando. Ok, a vida que seguiu. Eu nem me preocupei mais com o nome. Falei, olha, fala para minha esposa, escolhe qualquer nome, para mim tá bom. Mas aí, Deus nos deu a Josana. E eu já chorei tanto de alegria e de emoção em várias situações da minha vida, por ela ter sido uma menina. Um dia lá no meu trabalho, numa outra empresa que eu trabalhava, eu recebi a visita da professora da Josana. Obrigado. Eu recebi a visita da professora da Josana e eu não sabia. E aí ela começou a conversar, não, porque eu sou professora, eu dou aula em tal escola e tal. Eu falei, mas a minha filha estuda lá. Aí ela falou assim, qual é o nome da sua filha? Eu falei, Josane. Mas aí ela começou a rasgar elogios na frente dos colegas de trabalho. E eu comecei a chorar na frente dos colegas de trabalho, assim, na empresa, pelos elogios. E aí um dia eu tive que pedir perdão para minha filha. Eu falei, quando você nasceu, eu queria tanto que fosse um menino que eu fiquei arrasado. Mas Deus me dá tanta alegria com a sua existência, com a sua vida, que eu quero te dizer, me perdoa por ter sentido isso quando você nasceu. Ela vale por um batalhão de homens, disciplinada, querida, um bom exemplo onde vai. Um dia ela trabalhava numa outra empresa, e tinha uma colega que trabalhou com ela durante um tempo, e a colega falou assim, saiu da empresa e quando se despediu, falou para ela diante dos outros, eu nunca conheci alguém pura como você. E aí eu só agradeço a Deus. E veio a Maia, que também é um milagre extraordinário, e aqui hoje estamos juntos na Sarel, servindo ao Eterno, e nós não estamos aqui por acaso. Já passamos por aqui e voltamos. Por que voltamos? Porque há um investimento sério dessa congregação nas crianças. Há um trabalho sério dos professores para educar, para ensinar as crianças dessa congregação. E pais, valorizem isso.
As crianças precisam conhecer o eterno, precisam conhecer a Torá, precisam aprender, porque nós estamos vivendo num momento, na geração Torá. Nós estamos vivendo lá aí fora a geração Alfa. Os jovens estão procurando se conectar em alguma coisa, de alguma maneira, estão até tentando ser religiosos, mas não sabem como, para onde ir, a quem servir. Eu nasci numa religião do meu pai e da minha mãe, eu estou lá, eu não sei. Ou será que essa serve? Será que essa o que tem a me oferecer? Há um debate aí na sociedade, no meio da juventude, como ser religioso, porque agora está virando uma febre, uma moda. Essa geração está procurando alguma conexão com o espiritual, com o religioso. E quem Deus vai usar para orientar, instruir, fazer a diferença nessa sociedade? Quem? Fazer igual o Rabino Marcelo. Vou dar 3 opções para vocês. Nossos filhos da congregação aprendendo a Torá, para que daqui a 10 anos eles estejam nas universidades, sendo usados por Deus para falar da Torá, nos bares, ou nas discussões políticas aí nas esquinas. Quem Deus vai usar? Mas para Deus usar, eles precisam aprender, se conectar, estar aqui junto conosco, com essas professoras que tanto trabalham. A irmã Limara, que Deus continue te dando graça, poder e determinação para fazer esse trabalho maravilhoso. Eu vejo lá em casa a José, ela fica correndo, buscando ideias, buscando planos para fazer alguma coisa, pensando como ministrar uma aula para os jovens, para as crianças. Até a Maia já participa. Irmãos, por favor, traga seus filhos, envolva eles, deixem que eles aprendam a Torá. Eles precisam estar nesse ambiente de louvor, de adoração, de conhecimento, de entendimento da palavra de Deus, para fazer a diferença lá fora. Não se preocupe que eu não vou gritar e não vou ficar bravo, não, porque a Gabi já fez um excelente comentário. Eu já não tenho mais nem o que falar. Não tenho. Era isso, praticamente isso, né? Porque Moisés, 40 anos aprendendo a ciência do Egito, 40 anos aprendendo os mistérios do Egito, e 40 anos agora tentando mostrar para esse povo que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que aprende, o que vem da boca de Deus. E aí ele ainda diz: olha, não está longe demais para que vocês, não, mas quem vai descer para nos trazer os mandamentos? Ela já está aqui. Mas não é só isso. Paulo diz lá em Romanos 10, 5: eis ele chegou, está aqui a palavra, Yeshua, o Messias, está aqui. Lá no deserto foi revelado, e aqui ela se encarnou. Então, olha o amor, a bondade e as misericórdias de Deus para nos usar, para nos edificar, para nos preparar no meio de uma sociedade tão má, perversa, corrupta, idólatra, se distanciando cada vez mais. Mas Deus conta conosco. Deus está contando com os nossos filhos para a próxima geração. Com a Maia, com a Gabi, com todas essas crianças que eu não sei o nome, mas eu estou muito feliz por elas estarem aqui. Não deixe, irmão, toda vez que tem a bênção aqui para essas crianças no Shabat, ai, que alegria, que bom, que felicidade ter os nossos filhos envolvidos com essa presença, com essa atmosfera de espiritualidade, de pureza, de clareza espiritual, porque aqui nós buscamos estar da clareza espiritual, irmãos, com discernimento, com base na Torá, não é de achismo, porque rabino tal, fulano de tal, pastor tal, padre tal, não. Aqui é aquilo que Deus nos ensina através da sua lei. Outro dia, eu estava lá em casa procurando o Sidu, mas cadê o Sidu?
Cadê a Bíblia? Procurei, olhei. Alguém viu o Siddu? Sabe onde estava o Siddu? Na mochila da Maia. Ela juntou o Siddu dela, o meu, a Bíblia, mais alguns livros de que eu faço estudo. Levou para a escola para mostrar para os professores. E ensinar as orações para os colegas. E de onde veio essa influência? Na congregação, as orações. Está vendo como é importante trazer seus filhos, suas crianças estarem aqui na presença de Deus? Você acha que isso é pouco? É difícil? É difícil. Mas para você comer um delicioso prato, você tem que trabalhar na cozinha. Você tem que ir atrás dos mantimentos. Lá em casa é para a gente ter aquela delícia de ralar e as coisas mais que a minha esposa habilidosamente faz no Shabat. A semana começa já no primeiro dia. Para essas crianças chegarem à idade adulta, cheia de graça, de poder, de entendimento, de compreensão da palavra de Deus, elas precisam começar aqui e agora conosco, com a liderança dessa casa. Porque é aqui que Deus manifesta a bênção, o poder e a unção. Desculpe, irmãos, olha, eu conheci o Evangelho e pregava na favela lá em São Paulo, evangelizava na rua, então eu tinha aquela... E às vezes a gente passa um pouco do ponto, sabe? Meio dado a oração ali no Espírito e a palavra vem assim, preparei a mensagem, mas o que está falando forte no meu coração é esta palavra, geração futura, nossa geração, a geração futura. Nós precisamos disso. Essa congregação tem um trabalho muito bonito, muito sério. Quando eu estava em uma outra congregação, eu pensei, eu preciso voltar para a série. Eu não posso deixar as minhas crianças, as minhas filhas, fora de um ambiente como aquele. Eu vivo em qualquer lugar, na caverna, no meio do mato, da floresta, mas a minha família não. Eu preciso ancorá-las. Eu preciso colocar num lugar onde elas aprendam, onde elas conheçam, tenham experiência com Deus. Porque isso é o que importa para a vida. Uma criança lá na Inglaterra, há umas décadas atrás, o país estava meio devastado por conta da guerra e muitos órfãos, muita família passando dificuldade. Olha o que faz a diferença de uma criança estar na congregação, numa igreja, aprendendo, conhecendo a palavra de Deus. Uma criança lembrou que na igreja foi ensinado para ela que Jesus mandou Pedro ir pescar e tirar da boca de um peixe uma moeda. Ela viu que em casa não tinha nada. Ela, vou buscar um peixe na peixaria, vou pedir um peixe, porque aí a minha mãe vai abrir esse peixe e vai tirar de dentro dele uma moeda. Chegou na peixaria, não tinha nada a oferecer, o peixeiro olhou, o que eu vou fazer? Pegou a cabeça de um peixe, embrulhou no jornal e deu para aquela criança. A criança chegou em casa toda feliz. Mãe, aqui tem cabeça de peixe, mãe. Abre aí porque vai ter uma moeda. A mãe olhou. Alegre pela atitude do filho, mas não acreditou muito que fosse ter uma moeda na boca da cabeça daquele peixe embrulhada no jornal. Mas quando ela desembrulhou, o que chamou a atenção não foi a cabeça do peixe, mas a mensagem do jornal. Ela estava sendo procurada, tinha uma mensagem no jornal como herdeira o sobrenome dela fazia parte de uma família rica que não tinha mais herdeiro, e o herdeiro estava sendo procurado com o sobrenome dela. E os problemas delas acabaram. Isso porque essa criança lembrou do ensinamento, do que aprendeu na igreja. Então, quando as nossas crianças aprendem aqui dentro, irmãos, e isso não é em uma vinda, duas, três, na congregação, mas uma sequência, porque nós estamos na Paraxá número 51, e a partir na 54 encerramos, mas começamos um novo ciclo.
E esses ciclos vão se renovando, e essa palavra vai sendo inculcada na cabeça e no coração delas. Quando ela chega aos 13 anos, como a Gabi, 12, o coração já está cheio, a mente já está cheia, e ela vai começando a dar os seus próprios passos. E aí ela aprende a andar. Ela aprende a se relacionar com Deus de uma forma mais direta, sem precisar chamar o pai, ora comigo, como a mãe ainda faz lá em casa. Só que aí eu começo e ela termina. Ela vai já orar pelo pai. Como é bom você ver esse Deus. Então vamos agora para Paraxá. Não sobrou muita coisa para Paraxá. Paraxá Nitzavim. Essa Paraxá, ela sempre precede aos dias de Rosh Hashanah, Yom Teruah, né? É uma das porções mais importantes da Torá, servindo como uma poderosa introdução aos 10 dias temíveis. Ela resume os principais fundamentos da aliança entre Deus e o povo de Israel, com foco em especial na unidade, no arrependimento e na escolha pessoal. É a paraxá curta, 2 capítulos, mas o conteúdo é muito forte, é muito conciso. Moisés, imagina até Moisés chegando para aquela multidão, você pode ver que o livro de Bereshit tem uma característica, Êxodo, Shemot, Bamidbar, Vaikra. Quando chega aqui parece que Moisés já está, a geração já é outra. O povo já entendeu, o povo já está calmo. Moisés faz uma recapitulação das leis, introduz mais outros mandamentos, mas quando ele vai conversar com o povo, agora já não tem mais tumulto, já não tem mais perrengue. Moisés está chegando, olha, vocês entenderam que o Eterno quer de vocês? Dá para vocês entenderem? Então, siga por esse caminho, vai ser melhor. Vai ser bom para cada um de vocês. Não façam o que essas nações estão fazendo por aí, porque o Eterno abomina, é por isso que ele vai colocar aqui vocês, vai destruí-las e colocar vocês no lugar delas. Eu fico até imaginando, sabe, eu estava assim, viajei, assim, parecia que eu estava junto com o povo lá, ouvindo Moisés falar. Essa palavra não está longe de vocês, ela chegou, ela se revelou, ela está aqui. Sejam fortes, firmes, sejam unidos. Pare com essas picuinhas, assim. Eu estou acrescentando aqui algumas palavras. Pare com isso. Tema o Eterno seu Deus. Faça agora uma aliança, vocês vão entrar na terra. Imagina Moisés, chegou na porta da terra, olhou. Moisés, Miriam e Arão ficaram pelo caminho. Os seus filhos não o substituirão. E Moisés de repente poderia até ficar meio frustrado. Eu fiz tanto, eu trabalhei tanto, não vou ter nem o gostinho de pôr o pé lá, não vou eu poder entrar. Mas Deus, parece até aos nossos olhos, assim, quando a gente busca os nossos interesses, aquelas coisas assim que a gente quer de alguma forma ser reconhecido, recompensado, parece até que é meio injusto com Moisés. Ele fez tanto pelo povo, se esforçou tanto, sofreu tanto, batalhou tanto, ensinou tanto, e agora não pode mais entrar, não vai poder entrar. Moisés não tem esse tipo de... Moisés não pensava assim, ele não queria isso, ele queria deixar um legado, um exemplo. Ele não ia agora estragar o seu exemplo, o seu legado, a sua boa conduta diante do Eterno, para querer simplesmente pôr teimosia, insistência, sei lá o quê, colocar o pé na terra, entrar, olha aí, entrei, cheguei com vocês. Não, a preocupação de Moisés era que o povo entendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. E aí Moisés, no seu último dia de vida, acho que já na última semana, último dia, é uma discussão aí entre os rabinos, se era o último dia, última semana, Moisés estava consolando o povo, particularmente pela sua partida, incentivando o povo a continuarem firmes, porque a geração agora era outra.
Na época de Abraão, a geração era de 100 anos. Ali com Moisés já com 40. Muda todo o estilo, uma maneira de ver, de perspectiva de vida, de projeto. Os que saíram do Egito morreram todos. E 20 anos para cima morreram todos. E agora uma nova geração. Aqueles que tiveram já ali um contato direto, numa nova fase. A mentalidade já era outra. Mas ainda assim Moisés sabia que esse povo ia se desviar, ia pecar. Mas ele traz uma mensagem de esperança, mensagem, indicações messiânicas, e aí a misericórdia de Deus, a aliança inquebrável de Deus para com seu povo. Inquebrável. Deus não deixa ninguém e nada para trás, a não ser que você queira ficar pelo caminho. Aí é uma escolha sua. Mas ao contrário, Deus ele te estimula, ele incentiva, ele oferece todas as condições. Se arrependa, largue o mal, entre pelo caminho da vida, para que vivas. Bondade de Deus, misericórdia de Deus. E Moisés começa a dar esse conselho, essa palavra amiga, essa palavra de grande líder, de grande legislador. E o povo está todo mundo feliz e animado, já querendo entrar na terra. Então Moisés reza, aqui nós temos os temas principais, que é o pacto eterno. Moisés descreve a renovação do pacto, feita não apenas com a geração presente. Essa palavra geração, ela está muito forte aqui nesse tema hoje, nessa paraxá. Geração, bat mitzvah da Gabi, a palavra geração tem tudo a ver com o nosso momento, com a nossa comunhão, com o nosso empenho, com o nosso trabalho. Há 10 anos atrás, pouco se ouvia falar, quase nada se ouvia falar. 10, 15 anos atrás, quando eu comecei a ter acesso com o judaísmo, contato com o judaísmo messiânico, quase não se ouvia falar, ou quase eu não conhecia ninguém que fosse um judeu messiânico, ou que frequentasse uma congregação, uma sinagoga messiânica. Hoje já está mais fácil você achar na internet estudos e alguém relacionado e envolvido no judaísmo messiânico do que propriamente no judaísmo ortodoxo, do judaísmo tradicional. Você veja o quanto isso cresceu. Olha, nós estamos aí ainda na geração em que eu estive contato, que eu comecei a me aproximar. Agora, imagina a próxima geração. Como não estará permeada a nossa cidade, a nossa sociedade com a restauração, com o judaísmo messiânico. Por isso que é tão importante o ensino com equilíbrio. O trabalho, de novo, eu vou ser assim, incisivo, vou repetir para que a gente não se esqueça. O trabalho que essa congregação faz. Muito importante. Muito importante. É aqui que os nossos filhos têm contato com as festas, com o Shabat. Que preciosidade, irmãos. Segundo ponto é a acessibilidade da Torá. Ponto crucial, a paraxá assegura que ao povo que a Torá e seus mandamentos não são algo distantes ou inatingível. Não, ela está agora manifesto, temos acesso. Existe uma confusão religiosa aí fora, de igrejas, de cristianismo, linhas diferentes, pentecostais, tradicionais, neopentecostais, e às vezes as pessoas devem se perguntar, católico carismático, tal, qual o certo? Para onde eu vou? A quem vou seguir? Como vou fazer? Que desafio enorme nós temos em mãos. É corrente disso, corrente daquilo, é muita coisa, muita confusão.
já não bastasse a polarização política. Agora nós temos a diversidade de igrejas, pensamentos e doutrinas cristãs. E que cada um defende o seu. Nós estamos certos, eu sou milenista, o outro, não, eu sou pós-milenista, e fica essa confusão toda aí fora. Mas eu estou muito confiante na nossa geração. Eu estou muito confiante nos nossos filhos aqui dentro aprendendo a Torá. É muito importante. Mandamentos não estão distante ou inatingível. Em vez disso, eles estão próximos a você, em sua boca e em seu coração, o que significa que uma vida de acordo com a Torá é acessível a todos. Também tem a questão da escolha, né? Entre a vida e a morte. A porção tem um apelo emocional para que o povo escolha a vida, o caminho da Torá, ao invés do caminho da morte e do mal. Isso destaca a responsabilidade, e também tem um destaque da responsabilidade pessoal e o poder da escolha para moldar o destino do indivíduo e da nação. Parece que não, mas um grupo como nós, pequeno, tem poder para mudar o destino desta cidade, desta sociedade. Se vivermos intensamente, praticando o que o Eterno nos ensina, nós podemos causar uma influência, um impacto tal, que em uma geração essa cidade muda. Eu estava assistindo ontem um videozinho super interessante de uma cidade lá em volta de Jerusalém, que hoje ela é basicamente de judeus messiânicos. Nos anos 60 chegaram lá 4 ou 5 casais de cristãos finlandeses e começaram a construir tendas lá. Aí na época a primeira-ministra de Israel, esqueci o nome da primeira, exatamente, foi lá visitar e falou: vocês não podem construir aqui não. Mas a gente não sabia, começamos a construir. Ela diz assim: bom, podem construir então. Imaginou ela, né? E até fez um comentário: eles não vão ficar muito tempo mesmo. Lá é frio, aqui vai ser quente, calor. Então em 6 meses eles vão embora. Então deixa eles aí construindo. Ela estava enganada. Com 6 meses, foi tomando uma proporção. Os cristãos, 4 famílias, foi tomando uma proporção. E os judeus, não crentes em Yeshua, e eles habilidosamente foram se aproximando e convivendo com o grupo de judeus que estavam se aproximando, sem atrito, sem conflito, mas pelo exemplo, pelo testemunho. E os judeus começaram a crer que Yeshua é o Messias. E aí foi se multiplicando. Hoje essa cidade está praticamente cheia só de judeus messiânicos. Prosperou, cresceu, desenvolveu, e é o reduto de judeus messiânicos em Israel, ao redor de Jerusalém. Então nós temos em nossas mãos condição de fazer algo tal nesta cidade, no nosso bairro, com os nossos vizinhos. É só deixar Deus nos usar. É só trazer nossos filhos aqui para a congregação, porque eles causarão impacto na escola, no meio dos seus coleguinhas. Vão atrair para o bem, para a prática da verdade, da justiça. Vão influenciar. Ontem minha filha saiu da escola e foi para a casa de uma amiguinha aqui no Alto da 15, e o casal, os pais da coleguinha dela são separados, né? E o pai da coleguinha foi lá almoçar, estava junto. Aí o pai da coleguinha, começou a cantar uma música em francês. A Maia cantou uma música em hebraico. Pronto. Aí o homem já começou a conversar. E aí ele falou: olha, mas eu acho muito bonito, eu quase me converti ao judaísmo, é muito legal tal. Eu falei: olha só, uma música causou impacto. Aí ela até falou para o pai da colega: o senhor vai se dar muito bem com meu pai é meio parecido assim com o senhor. Ou seja, a influência de uma criança no meio, e aí vai se multiplicando isso. Imagina numa geração, 10, 15 anos depois. Irmãos, é impactante mesmo, muda vidas. Numa tribo de índio, foi um missionário. Eu estou cheio de historinhas para contar hoje, né? Mas eu estou acabando já, irmão.
Estou acabando, né? É verdade. Na tribo de índio tinha um missionário lá e não dava nada, e ele ficou lá um tempo lá pregando, insistindo assim, com carro, e os índios resistentes não queriam saber, e ninguém se converteu, ninguém. Aí esse missionário morreu, adoeceu e morreu. Depois de uns meses, foi o chefe da tribo lá procurar a direção daquela organização missionária. Eu quero que vocês mandem mais missionário, porque nós estamos sentindo falta dele. E a tribo inteira se converteu. Então aqui nós estamos mais ou menos em 60, 70 pessoas talvez. Mas se nós levarmos a sério o que aprendemos do eterno em nossas vidas, o que temos aprendido aqui, porque, irmãos, eu estou aqui, eu me sinto até constrangido, eu não tenho condições de estar falando aqui. Irmão Maurinaldo, o irmão Jair, o Raul com todo esse conhecimento da tradição, o Pedro, né? Então, pessoas muito preparadas para estarem aqui falando. Então nós somos muito, assim, estamos muito bem servidos de pessoas preparadas para nos ensinar, nos instruir, ser nossos professores de Torá, para sermos canais, instrumento na mão do Eterno para influenciar e ensinar outras pessoas. Então nós estamos muito bem servidos, nós temos condições de causar impacto nessa cidade. O Eterno conta conosco, Ele nos conhece, Ele está nos dando as ferramentas que precisamos. Só precisamos perseverar, fazer o que é certo, trazer os nossos filhos, se dedicar a aprender e a conhecer ao Todo-Poderoso, porque Ele tem se alegrado de nós, Ele tem nos chamado. Ah, mas irmão, está repetindo isso, alguém já foi dito. Não, mas eu não estou repetindo por acaso, porque a gente precisa ouvir isso. Parece que às vezes a gente se esquece, dá uma cochilada espiritualmente aí, parece que a gente dorme às vezes a gente fica, Deus parece que não se esqueceu de mim, minha semana foi muito atribulada, cheia de problemas, tenho muitas dificuldades, Deus está vendo tudo. Ou você pensa que Ele não sabe das suas dificuldades, que você andou metendo os pés pelas mãos, fazendo o que não deveria. Eu não sou profeta, eu não sou, eu já falei para você, eu não sou, não vou ficar dando uma de profeta que eu não sou. Não, não sou. Ontem pus o carro aqui no estacionamento e fiquei orando, falei, Senhor, eu não vou ficar falando essas coisas na congregação. Mas é que Ele conhece as nossas vidas, né? Ele conhece o coração de cada um de nós, né? E às vezes a gente pensa que Deus está nos deixando assim meio que de canto. Ah, que dificuldade, que luta, eu não consigo, não vai dar certo. Ah, eu já vou na sinagoga lá e o rabino lá fica. Irmão, você está semeando, você está se preparando, você está tirando de dentro de si, Deus está tirando de dentro de você aqueles hábitos, aquelas coisas que precisam sair, ser expurgadas. O teu mau humor, o teu desânimo, aquela coisa, Deus está expurgando. Persevere, insista. Depois você vai ver que valeu a pena. Afinal de contas são 54 porções. E você aprende uma após outra. E depois repete. Essa palavra começa a fazer efeito dentro de você. Você vai ter quando você for questionado. Eu lembro que quando eu trabalhava no hospital em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, foram 4 anos e 10 meses da minha vida que muita luta, muita tribulação. Eu tinha um enfermeiro-chefe lá, que o cara era espírita, mas aqueles espíritas muito bem afiados, preparados. Ele me questionava, e falava, e eu mal tinha me convertido. Eu apanhava desse espírita. Até que um dia, eu entrei no pronto-socorro, eu senti um endemoniado lá dentro. Muçulmano endemoniado, irmãos. Aí eu entrei assim, tinha um outro rapaz que falou assim, Senhor Antônio, você está vendo sintomas? Eu falei, estou. Aí tinha um médico neurologista que estava acompanhando, mandando dosar
mas o remédio, não, por alguma razão, não estava fazendo efeito. O cara estava amarrado numa maca, pulando lá, 2 seguranças ao lado dele e ele xingando todo mundo. Os médicos já me conheciam porque eu pregava do pronto-socorro, orava por mim, fazia rebuliço lá. Aí o médico falou: José Antônio, pode entrar lá. Eu falei: doutor, o senhor pode. Eu entrei lá no consultório. Quando eu entrei, o rapaz lá baixou a cabeça assim, começou a xingar o colega que estava comigo. Olha o quanto é importante vivermos na presença de Deus. O rapaz estava afastado dos caminhos do eterno. O endemoniado começou a xingá-lo. Mas quando eu entrei, ele baixou a cabeça. E eu perguntei para a esposa deles: você crê em Jesus Cristo? Ela começou a chorar e disse: moço, eu era católico e ele está me levando para a religião dele, mas hoje ele está assim desse jeito, eu não sei o que está acontecendo. Eu creio em Jesus Cristo. Eu falei: você deixa eu orar por ele? Ela disse: pode orar. E eu só falei: sai em nome de Jesus. Rapaz, aí Deus foi me dando vitórias naquele ambiente. Então, o que nós precisamos é o quê? Alinhar a nossa vida com a vontade do Eterno, com a vontade de Deus. Porque os princípios vêm antes da indumentária, né? Então a gente às vezes quer talite, bonito, mandei buscar. Esse aqui veio de Israel, mas eu ganhei, né? Que pai, vou ficar parecendo um judeu. Mas se os princípios e o temor não estiver no teu coração, você vai apanhar como judeu também, infelizmente, irmão. Porque tinha lá uns camaradas querendo expulsar demônio em nome de... Paulo, estamos querendo aqui expulsar em nome do Deus de Paulo. E Paulo falou... aliás, os demônios deram uma surra nele e falaram: Paulo a gente conhece. E vocês, quem são? Né? Esse nosso quem somos é a quem estamos servindo de verdade. Como está a nossa vida de verdade. Não é fingir, não. Não é chegar aqui bonitinho assim e mostrar para o irmão Jair, não, você tem que ter uma vida autêntica, ser sincero. É isso que Deus quer de nós: sinceridade, honestidade nas nossas ações, nas nossas falas. Ele quer muito de nós? Não, né? Sinceridade. Não estou conseguindo, então me ajuda. Não posso, alguém pode me ajudar? Eu preciso entender isso aqui, eu preciso praticar. Como é que eu faço? Essa sinceridade. Errei, pequei. Era assim que Davi fazia ou não? Agora acabei de verdade. Irmão, eu não vou concluir, e que o Eterno nos conceda um shabat de paz e de alegria, uma semana vitoriosa, com unção, com força e com poder nesses dias festivos. Amém? Agradeço a oportunidade. Amém.